Vocês estão me ouvindo? Oi, Ícaro. Oi, Vanessa. Tudo bem, gente? Gente, eu tô entrando ao vivo agora. Eu sei que tá tardão. Também tô cansada. Mas eu precisava fazer esse ao vivo. Amanhã eu não vou ter tempo hábil pra fazer nada. E eu preciso falar sobre isso, porque isso é uma coisa que tá... Boa noite, Vanessa. Tá assim me angustiando bastante. Se vocês ouvirem alguma musiquinha de fundo, gente, não se liga não, tá? É porque tem um bar aqui perto de casa que só Jesus na causa. Quando em cima de botar música, é sempre esse horário, de 10 horas da noite em diante, né? Mas enfim. Eu quero ser breve, eu não quero tomar muito tempo de vocês, até porque já tá tarde, eu também tô cansada. Amanhã tem muita coisa pra fazer. E eu sei que tem vocês também, né, querem descansar. Então não vou tomar muito tempo de vocês, não. Eu queria falar uma coisa essa semana, domingo passado, durante o culto lá na minha igreja, eu tive o Senhor me deu uma revelação para o pastor que é meu pastor, né, da igreja que eu congrego. Mas depois que eu entreguei essa revelação para ele, Deus me fez perceber que não era só para ele. Essa revelação não era só para ele, porque tem muitos pastores passando pela mesma situação, pelo mesmo problema que ele. Eu vou explicar pra vocês o que é. Enquanto eu tava assistindo um culto, Deus começou a me falar sobre o meu pastor, né? Que ele estava muito aflito, que ele estava angustiado e que ele estava passando por algum momento muito, muito complicado, assim, de guerra mental, sabe? Ele estava sendo, como é que eu posso dizer? É como se ele estivesse sendo oprimido. Mas não é opressão no sentido nesse sentido que a gente conhece, mas assim, como se ele estivesse sendo oprimido pela uma guerra no campo das ideias, no campo mental, né? E eu percebi que ele estava angustiado ali. E então comecei a orar a Deus e o Senhor me disse, né? O Senhor me revelou que ele estava em conflito mental. Por quê? Porque assim como ele, outros pastores têm passado por isso, mas naquele momento eu só vi o meu pastor. Ele estava passando por um momento de conflito, por quê? Porque ele tem uma igreja, eu sou da igreja matriz, tem outras que são filiais. E como todo pastor que está numa igreja, que tem esse trabalho, né? Que tem um chamado para pastorear, todo pastor que tem chamado para pastorear, ele quer ver o ministério dele crescer. Ele quer ver as coisas dando certo, ele quer ver Deus agindo na vida das pessoas, ele quer ver pessoas ali dentro da igreja dele se rendendo a Cristo, ele quer ver essas coisas acontecer. Isso é natural. Quem é que não quer ver, né, uma obra que Deus entregou na sua mão crescer? Todo pastor quer, né? E só que, ultimamente, vocês podem já estar observando que muitas igrejas têm passado por situações assim muito complicadas. Por quê? Porque o surgimento de alguns tipos de igreja, né, os modismos de algumas igrejas têm atraído pessoas, né? E algumas igrejas, alguns pastores estão entrando em conflito. Por quê? Porque estão achando que as suas igrejas não estão correspondendo ao que as pessoas querem, né? Tipo assim, se eu não aderir a tal coisa que a igreja tal faz, né, eu vou perder membros. Se eu não fizer tal trabalho que tal igreja faz, talvez eu vá perder membros, a minha igreja vai ficar vazia. E Deus foi muito, muito claro comigo e muito específico para esse meu pastor, que estava em conflito, ele na verdade estava achando que ele estava errando em alguma coisa, porque ele estava vendo outras igrejas crescendo, de uma hora para outra as igrejas explodiram, começaram a crescer, né? E a nossa igreja, a gente teve algumas perdas, né? Umas pessoas vieram, outras foram, e a gente está sempre enfrentando essa questão. Enfim. E o Senhor foi bem específico para o meu pastor. O Senhor falou para ele não ceder. A palavra foi muito clara, não ceda. E aí eu entreguei para ele essa revelação. E eu falei, o pastor, a semente que Deus entregou para você é a mesma, nada mudou.
Nada mudou. Nada do que Deus queria fazer com você mudou. Então não ceda às pressões, não ceda àquilo que as pessoas dizem que é o certo a se fazer. Não ceda, faça o que você tem que fazer. E depois ele veio falar comigo, me agradeceu por eu ter falado essa palavra para ele, porque ele realmente, durante essa semana, a semana que passou, né, ele estava em conflito dentro dele, achando que de repente ele podia estar errando em alguma coisa. E eu falei, não, pastor, o senhor não está errando, né? O senhor está cumprindo com aquilo que Deus mandou o senhor fazer. O senhor não está seguindo modismos, não está seguindo porque a igreja tal está dando certo com isso, então eu vou fazer também. O senhor não está agindo dessa forma, o senhor está agindo da maneira correta. Só que o inimigo, ele vem nessa hora fazer uma pressão tão grande na mente dos pastores, para fazer os pastores pensarem que eles estão agindo errado, que o que eles estão fazendo não é bom, né? Que é melhor eles irem por outro caminho, que vai dar mais certo, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que, no caso desse pastor em específico, que ele não cedesse às pressões que ele estava passando. Bem, depois que eu entreguei essa revelação para ele, aconteceu o seguinte: Deus começou a me mostrar que não era só ele que estava passando por isso, que tinham outros pastores que também estavam passando pela mesma situação que ele. E então Deus me fez lembrar, porque a minha irmã também é pastora, né? E ela uma vez conversou comigo sobre isso, que ela também estava sofrendo pressões psicológicas, né? Ela e o meu cunhado, que os dois são pastores. Ela estava vendo, né, olhando, sabe aquela coisa de você olhar para as outras igrejas e ver que as outras igrejas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, estão fazendo aquilo outro, e a sua igreja, mesmo trabalhando muito, não consegue ter o mesmo progresso que as outras? Então, ela estava comentando isso comigo. E ela falava, poxa, será que eu estou errando em alguma coisa e tal? E essa revelação veio como resposta até para ela também, né? Para que ela não cedesse, que ela permanecesse, que ela continuasse naquilo que Deus chamou ela para fazer. E o meu marido, o Franklin, também teve uma questão com relação a isso, né? Ele estava conversando com um pastor de uma igreja e esse pastor também estava sentindo a mesma coisa, a mesma pressão, né? As mesmas dúvidas, achando que o que ele estava fazendo de repente não era aquilo que Deus queria, né? Ou se ele realmente estava fazendo o que Deus queria, se não era melhor mudar o método, se não era melhor mudar a forma como a igreja trabalha e tudo mais. E ele passando pelo mesmo conflito de ver outras igrejas que mudaram os seus métodos e começaram a crescer exponencialmente, e a dele nada. E então deixou muito claro comigo, o Senhor me disse que muitos pastores sérios vão começar a passar por esse processo de guerra, de embate, né? Por esse momento de serem tentados a deixarem o plano original de Deus para a vida deles. Porque veja bem, queridos, existem várias igrejas, ok? No Brasil, no seu bairro, no meu bairro, existem várias igrejas. Só que para cada pastor desse, Deus entregou uma missão. Cada um deles tem uma missão específica, cada um deles tem um chamado muito específico. Apesar de todos serem pastores, cada um tem uma chamada específica, cada um tem um algo a se fazer diferente um do outro. Porque nós somos seres individuais, então o Senhor trata a gente assim. Então o que acontece? Se eu for pastora, por exemplo, eu não sou, né? Mas se eu fosse pastora e eu começasse a seguir o modismo, né, das outras igrejas para poder a minha igreja crescer, com isso eu estou desperdiçando a semente que o Senhor me deu. Eu não estou acreditando no chamado que o Senhor me deu. Eu estou colocando em xeque se aquele chamado realmente vai frutificar, se aquilo realmente vai crescer na minha mão, certo? Então, o que Deus me disse é que muitos pastores vão começar a passar agora, daqui para frente, com mais frequência. E já passam, né? Normalmente já passam. Mas com mais frequência, esse ataque mental, né? Essa tentação, eles vão ser tentados a cederem a modismos, a cederem a doutrinas, a coisas que não tem a ver com o evangelho, que tem mais a ver com o mundanismo e com moda do que com o evangelho verdadeiramente. Para quê? Para ver as suas igrejas explodirem, crescerem, né? Só, queridos, que uma igreja grande, cheia, não quer dizer que seja uma igreja de qualidade. A gente sabe disso, não é verdade? Uma igreja muito grande não quer dizer que todos os membros ali realmente estejam seguindo a Cristo, realmente estejam fazendo a vontade de Deus, ok?
Então, o que o pastor diz para esses pastores, para você que é pastor, pastora que estiver me ouvindo, é: não ceda, não ceda a essas pressões, não ceda ao que vocês estão vendo por aí, não se iluda achando que a igreja do fulaninho pintou de preto e agora tá bombando, eu vou fazer também. Queridos, em nome de Jesus, não ceda. Deus está contando com um remanescente de pastores sérios, pastores que vão manter as suas raízes e as suas origens, apesar de tudo que está acontecendo ao redor. Independente do que as pessoas forem dizer, se as pessoas vão falar que aquilo é... Ah, o senhor deveria mudar a sua igreja, o senhor deveria fazer isso, o senhor deveria fazer aquilo. Não, mas que vocês, queridos pastores, foquem naquilo que Deus entregou na mão de vocês para fazer. Foque naquilo que Deus chamou você para ser. Eu sei que parece muito óbvio o que eu tô falando, mas só uma pessoa que sofre aquela guerra mental ali todo dia para ceder às coisas erradas ou a modismos ou a coisas que não tem nada a ver com, sabe? Só pessoas assim sabem o que elas passam no dia a dia. Só pastores assim sabem o que passam no dia a dia. Né? E Deus me fez sentir essa aflição, a aflição desses pastores. Então a gente, conforme Jesus está voltando, né, tá ficando mais próximo da volta de Jesus, mais pressões esses pastores vão passar, né? Parece que Deus está começando a fazer, né? Já tem um tempo já, mas isso vai ficar mais evidente. O Senhor vai tá começando a fazer a separação do que é joio e do que é trigo, né? O Senhor vai começar a confirmar ministérios de alguns pastores, mas para isso eles têm que se manter fiéis àquilo que Deus entregou a eles inicialmente. E Deus diz que não vai ser fácil, mas que é necessário você se manter fiel. Então não ceda. Não ceda às pressões das pessoas, não ceda às pressões das outras igrejas, não ceda à pressão da mídia, não ceda à pressão de ninguém. Mantenha o seu foco naquilo que é a sua semente inicial, o fundamento do chamado que Deus tem para cada um de vocês. Isso continua valendo. Né? A gente vive hoje em dia num mundo onde parece que o evangelho ficou retrógrado, né? Ficou antigo, ficou velho. Então a gente tem que modernizar o evangelho, porque o evangelho está muito antiquado. Só que o evangelho não fica antiquado, né? O evangelho ele é mais atual do que o jornal e a revista de amanhã. E é justamente essa sensação que Satanás está querendo fazer a gente, enquanto igreja, sentir que o evangelho está obsoleto. Que o evangelho, não, tem que mudar muita coisa na minha igreja, porque o evangelho agora é outro, né? Tá mais moderno, as pessoas precisam, né? E tal. Queridos, eu não tô pregando aqui contra a modernidade, não. Eu não sou contra a modernidade dentro da igreja, ok? Desde que não venha acompanhada de mundanismo e desde que mantenha os fundamentos. Que mantenha os fundamentos da palavra de Deus. Eu não tenho nada contra essa questão da essência da modernidade dentro da igreja. Nada contra, muito pelo contrário. Né? Muita coisa moderna pode nos ajudar. Porém, se a gente manter a nossa essência, manter o foco principal, que é o que a gente tem que fazer, ok? Que são os nossos alicerces, os nossos fundamentos. Então o Senhor fala muito disso, de alicerces e de fundamentos. E manter a semente que você, pastor, pastora, recebeu. Mantenha, cuide dessa semente. O Senhor vai fazer brotar na hora certa. Quem tiver que sair do seu ministério, vai sair. Quem tiver que ficar, vai ficar. Quem tiver que permanecer, vai permanecer. Mas o que o Senhor manda dizer a todos vocês que são pastores e pastoras é que conforme for passando esses meses, esse ano, vocês vão perceber que a coisa vai ficar muito mais apertada para vocês. Para quem está levando o evangelho a sério, para quem está querendo levar o evangelho na essência, tanto pastores quanto membros vão passar pela moenda, porque vão ser provados e tentados a ceder a esses modismos, essas coisas estranhas que têm entrado dentro das igrejas. Vão ser tentados a aderir a isso para manter pessoas dentro da igreja. E Deus manda dizer, não ceda. Não ceda às pressões. Não ceda. Mantenha-se fiel às sementes que você recebeu. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. E eu espero que essa palavra seja de um bom proveito para você, pastor, pastora, você que foi ordenado agora, pastor, você que está iniciando aí nessa caminhada pastoral.
Mantenha a sua essência, mantenha os seus alicerces, mantenha o seu fundamento. Não se venda e não ceda. O Senhor manda você ficar firme, que no momento certo Ele vai dar o crescimento. É Ele que você planta, mas é Ele que dá o crescimento, ok? Você planta, outra pessoa rega e quem dá o crescimento é o Senhor. E Ele vai dar o crescimento no momento certo. É crescimento com qualidade e não inchaço, que é o que a gente tem visto por aí em algumas igrejas. Só se mantenha fiel, que Deus vai cumprir a parte dele. Cumpra a sua, que Deus vai cumprir a dele. E eu estarei orando por todos vocês, pastores e pastoras, para que Deus venha sustentar vocês nesse momento, nessa hora tão difícil. Porque vai ficar muito mais apertado para quem está querendo levar o evangelho a sério. Principalmente para pastores que estão querendo fazer a coisa certa. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil, né? Bem, mas nós vamos orar porque, no final das contas, Deus dá a vitória para aquele que é perseverante. Amém? Bom, vou encerrar. Já tá tarde. Eu vou dormir. Vocês também estão querendo dormir. Quem vai querer ver depois a live, quem puder ver a live depois, veja. Se você puder compartilhar essa live com algum pastor, alguma pastora que esteja passando por essa mesma situação, compartilhe, tá bom? E ore também, queridos, pelo seu pastor, sua pastora, porque não é fácil, não. Não é fácil pastorear um rebanho na época que a gente está vivendo hoje, não. Na verdade, ser pastor, acho que ser pastora nunca foi fácil, né? Mas ultimamente parece que a coisa tá ficando bem pior. Mas a gente sabe também que é por quê? Porque Jesus está voltando, né? Quanto mais próximo da volta de Jesus, mais aperto, mais o funil vai apertando, vai afunilando, tá bom? Beijo, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Se vocês quiserem depois falar alguma coisa, podem mandar pelo direct, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, durmam com Deus. Tchau.